Olá, seja bem-vindo, mais um vídeo aqui do De Primeira para a gente repercutir a rodada do sábado, onde a dupla mais uma vez empatou. O Gaúcho empatou fora de casa contra o Cruzeiro e o Passo Fundo empatou no Vermelhão da Serra com o Esportivo. Se inscreve no canal, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, você pode comentar também, deixa suas impressões aí que você está achando da dupla de Gaúcho e Passo Fundo na divisão de acesso até aqui. E também, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com os torcedores da dupla. Hoje a gente vai falar sobre essa rodada e já começar a projetar, porque Cleiton Vasconcelos, estamos na Semana Gapaz. Está começando a Semana Gapaz, uma semana muito importante e uma semana que não era vivida pela nossa cidade há mais de 10 anos, Cleiton. É verdade, Christian Queiroz, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você estiver assistindo a este canal, a este vídeo também aqui no De Primeira. Olha, mais de 10 anos, 11 anos para ser mais preciso, que a gente não tem uma semana de Gapaz, a gente está tendo a partir de agora, e é uma semana que vem com os dois times, Gaúcho e Passo Fundo e Gaúcho, obtendo empates nos seus jogos anteriores ao clássico, né? O Gaúcho empatando fora de casa, o Passo Fundo empatando dentro de casa. No fim das contas, dois empates que, para efeitos de tabela, você até pode lamentar algum ponto perdido aqui, outro ali, mas que animicamente são muito importantes para as duas equipes. A gente vai explicar aqui por que são tão importantes esses empates, a maneira como eles aconteceram, certo? Então, são duas equipes que não chegam em crise para os clássicos. Ao contrário, poderia ter acontecido a crise em um dos lados, principalmente se a derrota que estava se desenhando ela acontecesse. Ela não aconteceu, essa derrota, então os dois times vão com um ânimo renovado para os clássicos e isso é muito legal, muito interessante. A gente pode começar tanto pelo Passo Fundo quanto pelo Gaúcho. Quer começar por onde, Cristian? Vamos com o Passo Fundo, que no sábado conseguiu o empate de forma heróica. Começou lá a reação aos 45 do segundo tempo, praticamente. Até ia dizer, olha, se não fosse até os 45, acho que o Passo Fundo estaria entrando na semana do Clássico com pelo menos um alerta ligado, porque não consegue vencer em casa. Conseguiu fazer 2 gols, mais uma vez o Carvalheira, artilheiro da competição com 5 gols, conseguiu marcar mais uma vez e fez o 2-2 lá nos acréscimos. Então, animicamente foi muito bom, o Passo Fundo não desistiu, correu atrás do resultado. Mas isso não pode esconder também a má atuação do Passo Fundo nesta partida. O técnico Marcelo Caranhato, após o jogo, justificou, e até você pode acompanhar aqui no vídeo que a gente faz o pós-jogo do Passo Fundo. Ele coloca muito na conta do gramado, mas o gramado estava ruim para os dois lados, para os dois times. Acho que o Passo Fundo teve um problema na sua escalação inicial, ali tinham pelo menos 2 ou 3 jogadores que não estavam no mesmo nível dos demais, que ficaram um pouco abaixo nesta partida, e no segundo tempo as coisas começaram a se resolver a partir de algumas alterações que o técnico fez. E aí o Passo Fundo foi para cima do Esportivo e conseguiu os 2 gols que precisava para pelo menos empatar em casa. Acho que o Passo Fundo não jogou bem, o Passo Fundo não fez uma boa atuação. O que fica de bom desses 2-2 com o Esportivo foi a forma que ele aconteceu, porque perdia de 2-0 e conseguiu buscar um empate de forma heróica. Inclusive, as manchetes do jogo empate com sabor de vitória. Mas não se pode, em hipótese alguma, fechar os olhos para uma atuação ruim. O campo atrapalhou? Sim, o campo atrapalhou, mas atrapalha um como atrapalha outro. O Passo Fundo foi mais atrapalhado do que o Esportivo, por quê? Por que motivo o Passo Fundo se atrapalhou mais do que o seu adversário? Então, não entendo desta forma. E se for pensar assim, bom, então o Passo Fundo só conseguiu empatar porque o gramado pode ter atrapalhado a defesa do Esportivo, e aí o Passo Fundo conseguiu fazer os 2 gols. Acho que essa justificativa aí não cola muito bem, Cleiton. E a gente falava também sobre a questão anímica do resultado, porque até o 2-0, até os 45 do segundo tempo, quando o Esportivo ainda está ganhando o jogo por 2-0, ali até poderia se prever algum tipo de situação mais crítica
no Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, ao longo da semana. Algum tipo de mudança, não sei qual, mas algum tipo de mudança poderia vir a acontecer com aquela derrota em casa, como estava acontecendo, com a má atuação, como tu descreveste aí, Christian. A partir do momento em que o Passo Fundo busca o empate, no heroísmo, na vontade, na raça, na superação, bom, as coisas mudam, as coisas melhoram e o Passo Fundo vai com esse ânimo renovado. Mas sim, o Passo Fundo tem pontos a melhorar e tem que melhorar bastante, porque não é a primeira vez que o Passo Fundo sai de campo com um desempenho aquém daquilo que poderia ter feito. Já tinha acontecido no jogo contra o Tupi, por exemplo, em que o Passo Fundo também deixou a desejar no seu desempenho enquanto equipe, né, enquanto formatação, que algumas coisas não funcionaram. Há agora também um atenuante para o Passo Fundo, para todos os clubes é verdade, mas principalmente para o Passo Fundo nesse momento, que é essa semana de treinos. Coisa que o Marcelo Caranhato não tinha conseguido fazer nas 2 ou 3 semanas anteriores, quando os jogadores importantes chegaram, não conseguiram treinar, porque daí tinha viagem, tinha deslocamento, tinha o treino pós-jogo, pré-jogo, enfim. Agora então há uma semana inteira cheia mesmo, porque o jogo foi no sábado, o próximo jogo, que é clássico, já é no outro domingo, então tem 8 dias para fazer treinos, para fazer todo tipo de avaliação possível e imaginável com o elenco que tem nas mãos o Marcelo Caranhato. Repito, é um resultado, um empate importante animicamente. Claro que é um ponto conquistado, são 2 de novo que o Passo Fundo deixa de ganhar em casa, mas que servem de alerta também. Passo Fundo, liga o sinalzinho aí, vê o que está dando errado e corrige logo de uma vez. Não dá para ficar perdendo ponto, principalmente em casa, rodada após rodada. Porque o Passo Fundo vai fechar o turno, né? Porque agora joga a última partida do turno fora de casa contra o Gaúcho, sem vencer nenhuma em casa, né? Então é muito pouco para um time que pensa em subir, pensa em acesso e que precisa fazer da sua casa o seu local seguro para jogar, né? O seu local onde ninguém pode vir aqui e tirar pontos. É claro que não existe invencibilidade dentro de casa, mas tem que fazer, fazendo a lição de casa, fazendo o seu dever de casa, as coisas ficam mais facilitadas para a conquista dos objetivos. E o Gaúcho, Cleiton, então o Gaúcho foi até a cidade de Cachoeirinha e conseguiu o empate com o Cruzeiro. O Gaúcho também. O Gaúcho defendeu a sua invencibilidade, fato que conseguiu manter nessa competição. Chama atenção que o Passo Fundo, o Gaúcho até aqui faz 4 jogos fora de casa, empata os 4, né? Então ele não perde, também não ganha. Esse ponto vai bem na conta do Alviverde nessa competição, e até mesmo o técnico do Gaúcho, o Fabiano Borba, ele comenta no pós-jogo que é de ponto em ponto que se constrói uma campanha, tá certo? Desde que, e a gente já falou aqui, isso em outras oportunidades, o Gaúcho faça o seu dever de casa, né? Essa é a lição, você faz o dever de casa e busca o que der fora de casa, certo? No quesito pontuação, e é o que o Gaúcho vem fazendo na competição. Bom, o Gaúcho lá em Cachoeirinha, ele fez um mau jogo, mas o Cruzeiro também fez um mau jogo, em que pese o jogo ter sido muito ruim, tá? Porque as duas equipes, elas fizeram mal apresentação. O que eu quero dizer com má apresentação? Olha, o número de passes equivocados, passes errados no jogo foi alto. O número de faltas cometidas no jogo, idem, também foi muito alto. O número de chances desperdiçadas foi baixo porque praticamente não houve chance de gol criada. Tem uma chance do Cruzeiro, com 30 segundos de jogo, que é uma bola no travessão, uma bola cabeceada, aliás, pelo lateral direito, lá o William cabeceia no travessão. Depois, ainda no primeiro tempo, por volta dos 25, 26 minutos, tem um pênalti a favor do Gaúcho. O Márcio Jonathan cobra, ele tira tanto do goleiro que acaba acertando o travessão também. E aqui eu preciso ressaltar que foi um pênalti bem batido, tá? Ele seria fora do alcance do goleiro de qualquer forma, mas a infelicidade do Márcio Jonathan foi que a bola explodiu no travessão. E no segundo tempo praticamente nada aconteceu, tá? Teve uma chance ali do Gaúcho que foi um chute para fora, o Cruzeiro também, e pronto, o jogo acabou por aqui. Há de se ressaltar que o Gaúcho teve 3 desfalques, sendo 2 deles importantes, o zagueiro Roger e o meia, o capitão, camisa 10 do time, o Maurício, estavam suspensos. O Marcos Paulo, que é a alternativa de ataque, também estava suspenso. Mas não justifica o mau desempenho
do gaúcho, né? Claro que algumas coisas podem ser melhoradas e devem ser melhoradas no quesito aí, a troca de passe principalmente, como eu disse. Mas também preciso ressaltar que o gaúcho, para esse jogo, ele começa com um sistema um pouco diferente, tá? Com 3 volantes, sendo que um deles, o Henrique, atuando mais avançado, bem avançado, quase como um ponta esquerda, coisa que ele não tinha apresentado ainda no gaúcho. No gaúcho ele tinha sido um segundo volante que controlava o meio campo, tá? Contra o Cruzeiro, não. Contra o Cruzeiro ele foi um atacante e um pouco abaixo, talvez um pouco deslocado de função. No segundo tempo ele sai entre o Caetano, que é um jogador da função, que é um atacante de lado. E as coisas melhoram um pouco para o gaúcho. Também entendo como uma medida de proteção do Fabiano Borba, tá? Que já que estava jogando fora, ele optou por uma formação um pouco mais contida, por assim dizer. Não é defensiva não, porque o terceiro volante estava como um atacante, mas é uma formação um pouco mais contida, até evitando ali os avanços dos laterais adversários, aquela coisa toda. Acho que nesse quesito funciona o gaúcho, tá? Ofensivamente o gaúcho deixou um pouco a desejar, logicamente, cobertor curto nesse caso, mas traz do gaúcho um ponto. Fabiano Borba considerou como positivo, também considero, ponto fora de casa. E agora veio o clássico. Detalhe, o gaúcho jogou 2 partidas em casa na Arena BS Bills e ganhou as 2. Agora tem o terceiro jogo em casa, que é o clássico, né? Não sei o que o gaúcho vai conseguir. Detalhe 2, o Passo Fundo conquistou 2 vitórias até aqui na competição. As 2 vitórias fora de casa. E o Passo Fundo vai ser visitante, visitando o gaúcho. E aí o que vai dar? Agora um dos dois não vai conseguir manter esse 100%, né? Um dos dois não vai conseguir manter esse 100%. Vamos ver o que vai acontecer, né? É uma semana muito especial. Ainda sobre o gaúcho, lamentar, né? Um pênalti perdido, poderia ter voltado com os 3 pontos, eram 2 a mais na bagagem, e isso poderia fazer uma diferença na tabela, como por exemplo colocar o gaúcho na liderança isolada da competição, daria um pouquinho mais de tranquilidade. Até projetávamos, né, anteriormente, que se os dois vencessem na rodada, se o gaúcho tivesse vencido e o Passo Fundo tivesse vencido, poderíamos chegar lá no clássico com líder e vice-líder, né? O gaúcho líder nesse caso. Isso. E o Passo Fundo vice-líder. Poderia chegar com esse cenário, dependendo do que acontecesse, até poderia ser um cenário em que o Passo Fundo liderasse e o gaúcho aí na terceira colocação, mas seria se os dois tivessem vencido, ou pelo menos o Passo Fundo tivesse vencido, coisa que infelizmente não aconteceu. O gaúcho, mesmo assim, um ponto fora de casa sempre é interessante, mantém a invencibilidade do gaúcho no campeonato e agora vai para os clássicos. São 2 semanas em que nenhum dos dois viajam, é mais tempo para trabalhar, é mais tempo para treinar, colocar, como você bem disse, Cleiton, os jogadores que chegaram nas últimas semanas. Tem muito jogador que chegou agora há pouco e aí teve que se entrosar, teve que entrar no time com o time jogando, né? Com as partidas acontecendo. Então esse tempo vai ser bom para as 2 equipes. E aqui no canal de Primeira também tem uma programação especial nessas 2 semanas que a gente vai tratar do clássico. Vamos conversar com muita gente que já viveu os clássicos, que faz tanto tempo que não acontece. A gente vai tentar trazer aqui as experiências de quem já viveu esses clássicos na imprensa, como dirigente, como jogador. É o que a gente está querendo fazer, levar tudo isso para você que está aí acompanhando o canal de Primeira. Porque o clássico, embora faça tanto tempo que ele não seja disputado, o último foi em 2011, tá? 11 anos, portanto, que a gente não tem clássico entre Gaúcho e Passo Fundo. E que numericamente eles não sejam também tão disputados numericamente, né? A gente tem um número reduzido de clássicos disputados desde 1990 até 2011, não chega a 30 jogos, mas enfim, são jogos que movimentam a cidade, movimentam Sim. Quem gosta de esporte na cidade, quem é torcedor do Gaúcho, quem é torcedor do Passo Fundo, quem não é torcedor de nenhum dos dois, mas que vai aos dois, porque a gente tem muito torcedor em Passo Fundo, que não se identifica tanto com o outro, mas que gosta de futebol, que vai nos 2 estádios, né? Então, todo mundo fica mobilizado, fica prestando atenção, fica mais interessado pelos jogos, e por isso que a gente vai trazer também todo esse conteúdo diferente aqui no nosso canal de Primeira ao longo dos próximos dias. Serão semanas, dias
especiais para a nossa cidade, para o futebol da nossa cidade, e o De Primeira acompanha tudo e traz tudo para você. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima! Até!